destaque do Flamengo nessa arrancada para chegar à última rodada do Brasileiro com possibilidade de título. E Luxemburgo, depois dessa provável queda do Vasco, voltará a comandar grandes clubes no futebol brasileiro? O campeonato que está terminando foi o pior do século nessas circunstâncias tão atípicas nas quais se viu envolvido durante o período de pandemia? Temas do nosso papo de hoje, vai até o final do vídeo e vamos nessa! Flamengo arrancou para chegar à última rodada do Campeonato Brasileiro com possibilidade de título, sendo a única equipe que depende de si. Vencendo São Paulo, vai levantar o troféu pela 8ª vez na sua história. O Internacional depende de um tropeço do Flamengo e um sucesso no jogo contra o Corinthians e Porto Alegre. Ou seja, os papéis se inverteram a partir da vitória do Flamengo contra o Internacional, que teve gol de Gabigol, como nos 6 últimos jogos aconteceu. Gabigol tomou somente 2 cartões amarelos nesse Campeonato Brasileiro. Foram 18 no campeonato passado. Não fez tantos gols, não teve atuações talvez tão espetaculares, mas na hora da verdade, mesmo perdendo muitos gols, o jogador que mais chances claras perdeu na competição, ele foi decisivo. Especialmente no jogo que talvez possa ser visto como um jogo da virada. O jogo contra o Grêmio, o segundo tempo, quando o Flamengo dominou e fez 4 gols no campo gremista para vencer aquela partida e dar um sinal claro de que, de fato, brigaria pelo título brasileiro. E Gabriel foi o melhor naquele jogo, inclusive, marcando um belo gol, dando 2 assistências. Gabigol é a cara desse Flamengo que reage na reta final, mostrando nitidamente que os problemas que tanto se especulava entre ele e o técnico Rogério Ceni não parecem existir. Vide a comemoração efusiva com o próprio treinador do gol confirmado pelo VAR contra o Corinthians, né? Ele estava muito perto ali, aquela imagem até muito marcante nessa campanha do Flamengo, e sempre deixando sua marca, aparecendo em momentos decisivos, lembrando um pouco Bebeto, de 1987, que fez gols também nos jogos decisivos, com grande semelhança, inclusive, do gol de Bebeto na final do Maracanã com o Inter em 87 e o gol da virada sobre o Inter nesse domingo passado do Maracanã com o passe de Arrascaeta, que fez grandes jogos também, é verdade, outros nomes poderiam ser destacados, mas Gabriel Barbosa, o Gabigol, na minha opinião, se o Flamengo for o campeão, será o nome da conquista rubro-negra. O Vasco está virtualmente rebaixado para a 2ª divisão, só um milagre vai livrar o time carioca de uma 4ª passagem pela Série B. Isso no intervalo de aproximadamente 12 anos. São gerações de vascaínos que só viram o Vasco fazer esse papel de ioiô. Algo inimaginável ante a grandeza do clube. E agora, um técnico que também já foi um dos maiores, como o Vasco é um dos maiores clubes, mas há algum tempo não é um dos maiores times, né? Esse técnico também se vê em franco declínio na carreira e colocando no currículo algo que não gostaria, claro, o rebaixamento. O Vanderlei Luxemburgo nunca tinha vivido essa situação, embora já tenha comandado times que lutavam contra o rebaixamento. Popularizou, inclusive, a expressão zona da confusão, quando tirou o Flamengo ali das últimas posições no campeonato de 2014, quando esteve no comando do clube rubro-negro. Mas agora, ao contrário. Luxemburgo chegou ao Vasco, estava muito fácil até sair do rebaixamento, tanto que ele empatou com o Atlético Goianiense do seu primeiro jogo e já saiu da zona da degola. E depois, só fracassos. O único jogo digno de registro foi a vitória sobre o Atlético Mineiro, que, aliás, faz uma campanha muito ruim fora de casa. E o Vasco fez 3-2 naquele jogo em São Januário. Mas perdeu em casa para o Coritiba, perdeu para o Fortaleza, perdeu confrontos diretos com equipes que lutavam também contra o rebaixamento. O Vasco acabou se vendo numa situação para lá de complicada. Não conseguiu chutar uma bola no gol contra o Corinthians. Contra o Palmeiras, reserva, pensando na final da Libertadores, faltou ousadia para buscar de fato a vitória. Achou que o empate estava bom, não estava. Aqueles 2 pontos possíveis naquele jogo, embora o Palmeiras seja muito melhor, mas pelo momento palmeirense, muito mais preocupado com o jogo com o Santos, que aconteceria no sábado. Esse jogo foi numa terça-feira, ou seja, 4 dias antes. Dava para pensar em algo mais, buscar uma vitória. E o Vasco ficou abraçado ali com aquele empate, achando que estava tudo bem, que aquilo era bastante, e esses pontos fazem falta como de outros tantos jogos. Um início de campeonato que o Vasco até iludiu o seu torcedor, com aquela arrancada, o ramonismo, depois as coisas foram primeiro para o normal do Vasco, no meio de tabela, depois despencou. Ricardo Sapinto fez um péssimo trabalho e o Luxemburgo continua a obra do Ricardo Sapinto, também com um péssimo trabalho. Agora, vai voltar o Luxemburgo a treinar um grande clube do futebol do Brasil? Eu acho que vai. Sempre vai ter alguém que vai acreditar que o projeto vai dar resultado. Mas, na verdade, nos últimos tempos, todos os projetos esportivos, futebolísticos desse treinador de tanto sucesso do passado recente têm naufragado. E ele, agora com a caravela vascaína, naufraga para a Série B. Há quem diga que o Campeonato Brasileiro desse ano é o pior do século. Acho que é um pouco de exagero, Por quê? Porque vários campeonatos foram ruins, gente. O futebol brasileiro, o futebol praticado no Brasil não é de boa qualidade já há algum tempo. 2019 foi diferente.
Em 2015 tivemos aí um time do Corinthians muito bom, fazendo bom futebol. Tivemos assim, momentos de algumas equipes que se destacaram. O Cruzeiro, bicampeão brasileiro, com Marcelo Oliveira, era uma equipe ofensiva, interessante. Poderíamos encontrar outros casos aí de times que mostraram bola e que conseguiram fazer com que o nível do campeonato fosse um pouco mais interessante. Agora, esse é um campeonato atípico, sem torcida, um campeonato no meio da pandemia, com times desfalcados, então é até mais compreensível que não seja um campeonato do nível tão bom. Então, qualquer comparação feita com outros campeonatos, eu acho que até é injusta. Não foi bom? Não foi bom. Tecnicamente não foi bom, salvo exceções, salvo alguns momentos. Acho que tivemos um retrocesso em relação ao futebol praticado e apresentado por equipes de maior destaque em 2019, do campeonato anterior a esse que está chegando ao seu final. Mas, evidentemente, em meio à pandemia, é um campeonato em que o futebol tenta sobreviver para poder ir em frente e passar por essa fase e depois se reencontrar. Para estabelecer um paralelo, acho que teremos que voltar à normalidade, sabe-se lá quando, aí sim, poder fazer uma avaliação mais concreta. Mas o campeonato, tecnicamente, de fato, ele deixa a desejar. Qual?